A alimentação é a parte fundamental na vida de todo trabalhador. E por trás de cada refeição servida, seja ela em escolas, empresas, hospitais e indústrias, existem profissionais que exercem um papel essencial para o funcionamento da sociedade. São milhares de trabalhadores e trabalhadoras em refeições coletivas e refeições escolares que, diariamente, ajudam a alimentar o Brasil, com dedicação, responsabilidade e muito esforço. E que hoje também buscam mais reconhecimento, valorização e respeito. E é sobre os desafios, as conquistas e a luta dessa importante e fundamental categoria que vamos conversar hoje com a Paula Silva, presidente do Sintercoge Jundiaí. Olá, tudo bem? Tudo bem, Paula, e você? Tudo bem. Nós estamos aqui hoje para falar sobre os desafios dessa categoria, dessas categorias, né? Refeições coletivas e refeições escolares, que são categorias fundamentais hoje no Brasil. Sim, eu costumo dizer que a alimentação ela é vital, né? Dentro, tanto dentro das escolas, quanto dentro das indústrias, hospitais, qualquer refeição coletiva. Nós estamos ali colocando não só o alimento, mas a gente coloca vida também, né? Pro trabalhador, pro aluno. Então, é fundamental. E sabendo disso, eu vi a necessidade de ajudar os trabalhadores da minha categoria. E é por isso que me candidatei, fui eleita, estou muito feliz com o cargo de hoje presidente do Sintercoge e representando 7.000 trabalhadores da categoria, 7.000 trabalhadores uma hoje. média de 7.000 trabalhadores, um Poxa. pouquinho mais. Isso somando entre trabalhadores de refeições coletivas e refeições escolares Isso, também. isso, todos ali da região de Jundiaí. Muito bom. E Paula, você está há quanto tempo na categoria? Eu estou em média 14 anos e 14 12 anos. anos na mesma empresa que é a GR. Fiquei Ah, na GR por perfeito. 12 anos. 14 anos, então você tem muito histórico aí, Tenho. muito Eu conhecimento de sempre causa, né? trabalhei, na verdade, na área de alimentação, a minha vida inteira. Tentei por um período ir mais para a área financeira, que era o meu forte, mas voltei novamente e aí fui para a cozinha industrial e já estou aí há 14 anos. E o que te motivou a desempenhar esse papel que você desempenha importante hoje, que é assumindo um sindicato representativo, um sindicato que tem uma área de representação grande na região de Jundiaí, é esse histórico seu com a categoria. Exatamente. O sindicato ele foi sempre, presente nas unidades. E eu quando eu iniciei, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar eu tinha menos de 14 anos, né, e aí com 14 anos já tive o meu primeiro registro, e a gente eu passei por muita coisa na minha vida, né, eu falo a escala 6 por 1 ela é muito marcada durante a minha vida inteira, porque eu sempre trabalhei no comércio, na área de alimentação, então a gente via o quanto a gente era prejudicado, né, e eu conseguia perceber. Então eu sempre usei o sindicato como forma de saber quais eram os meus direitos, porque eu era uma menina, não era muito bem informada, então eu tinha o sindicato como ferramenta para saber quais eram os meus direitos, para melhorar o meu dia a dia. E isso, João, fez com que eu também levasse para dentro das unidades onde eu trabalhava. Dentro da minha operação, sempre teve um dirigente sindical. Então, recentemente eu comecei a pensar, passava despercebido, eu não percebi que aquilo estava presente no meu dia a dia, mas sempre teve um açougueiro, ele era dirigente sindical, um cozinheiro, um chefe de cozinha, eu já tive até mesmo gerente, que era uma representante do sindicato das técnicas de nutrição. Então, trabalhando isso, a minha vontade e necessidade de ajudar também o trabalhador, eu via que eu tinha parceiros, então eu fui percebendo esse feeling, sabe, esse gosto, assim, sempre tive muito contato, tanto com o Sintercoge ou outros sindicatos de outra região onde eu podia atuar. E isso facilitava muito o meu trabalho, era a maneira que eu tinha de tirar dúvida, era a maneira que eu tinha até mesmo de poder ajustar alguma coisa que estava irregular. Então eu já levava para a empresa o que a gente precisava, quais eram os nossos direitos, e isso facilitou muito no meu dia a dia. Então E você aí sempre teve essa consciência, né, de classe, sempre, digamos, também, desde sempre, sempre, né? sempre, E, sempre tive essa consciência. e sempre soube a importância do sindicato na vida do trabalhador. Sim, com certeza, né, é ele que está ali E para poder hoje? colocar nos ajudar a conhecer os nossos direitos, né. Eu costumo dizer que as gerentes de unidade ou nutricionistas, elas não podem ter somente o contrato de trabalho entre empresa e fornecedor, não, ela precisa ter também a convenção.
Isso nos ajuda muito, ela tem que ter ali diário conhecimento da convenção. Isso Exatamente. vai mostrar para o trabalhador que ele não está sendo enganado, né, às vezes, até tinha visita dos dirigentes, eles costumavam dizer assim: "Ah, não dá para confiar na Paula, a Paula é amiga do sindicato". E porque eu trazia realmente isso para ser presente no nosso dia a dia, era uma ferramenta de trabalho que eu tinha para poder mostrar para a equipe que a gente tinha ali uma mesma intenção, Com o mesmo entendeu? O objetivo, mesmo né? objetivo, essa é a palavra, o mesmo objetivo. Sim, sem dúvida. Não, e essa consciência é fundamental, e isso te trouxe até a presença do sindicato hoje, Sim, com assumindo um cargo certeza, importante no sindicato. exatamente. Quando eu vi a oportunidade de formar uma chapa, eu falava: "Nossa, é a oportunidade que eu tenho, juntamente com mais 15 pessoas da categoria, da gente trazer o nosso conhecimento de base, que é o conhecimento diário da operação, para dentro do sindicato e a gente lutar por melhores direitos, né, melhores condições de trabalho. Então é o nosso conhecimento do dia a dia que a gente quer colocar em prática aí nessa nova gestão. Que bom, e desde já desejo boa sorte, tenho certeza que vai ser um mandato de sucesso aí. Obrigada. E você falou um pouco da sua experiência na categoria, né, e muitas pessoas não conhecem, né, a realidade dos trabalhadores em refeições coletivas, né. Chega lá Sim. a comida pronta, muito saborosa, tal, mas eles não conhecem a realidade por trás disso. Hoje, assumindo o sindicato, qual é o seu maior desafio? Eu acho, João, que o meu maior desafio realmente é conscientizar, né, as empresas juntamente aí com as leis, com esses novos projetos de lei que a gente tem aí, sobre o cuidado com o trabalhador. Hoje o trabalhador, ele não consegue se dedicar totalmente à empresa, as suas funções, não é só a empresa, as suas funções devido à sobrecarga. Eu acho que a nossa maior dificuldade é a gente colocar para as empresas que, melhorando o dia a dia do trabalhador, ela também vai ter mais resultados, entendeu? É realmente a gente colocar ali diariamente, sendo um facilitador, facilitando para o trabalhador, porque hoje a maioria dos trabalhadores de refeições coletivas precisam ter 2, 3 jornadas e isso sobrecarrega. E no dia Sem dúvida. seguinte ele volta para a empresa novamente, cansado, desgastado, descontente com a remuneração, que a gente sabe que a gente tem muito a melhorar na remuneração, e ele não consegue pôr em prática. E aí ele precisa produzir a refeição, levar para a mesa do cliente, para o balcão, fazer o atendimento, ter um bom atendimento, um bom relacionamento com o cliente, e isso vai sobrecarregando não só fisicamente, mas o emocional do trabalhador. Então eu acho que o nosso maior desafio é essa conscientização em massa. Das empresas de entender que os Exato. trabalhadores, são de fato o principal ativo delas, né, Sim, com e que tem que certeza. valorizá-los. E um trabalhador justamente remunerado, justamente satisfeito e descansado fisicamente e mentalmente, ele vai produzir muito melhor, o resultado vai ser muito melhor, entendeu? Então as empresas, elas precisam se conscientizar em relação a isso, porque o resultado e o objetivo é o mesmo, né, a gente dá o resultado para a empresa, satisfação, e que o trabalhador volte para casa aí também satisfeito com o seu dia. Uma troca justa, né. Isso. Paula, hoje refeições coletivas, ela tende 6 por um ou Sim, a a maioria das maioria indústrias é escala 6 por 1, merenda escolar que é 5 por é 2. 5 por 2? Durante a minha campanha, eu conheci uma senhora e marcou muito. Eu conheci, ela numa escola e ela me pediu desculpa, que ela não poderia acompanhar a votação, porque ela trabalha na escala 6 por 1 dentro de uma indústria, numa cidade próxima, ali em Indaiatuba, à noite, né, no terceiro turno, então ela entra às 22 horas, sai às 6 da manhã, 6h30 ela entra na escola e sai às 16h30 por volta. Meu Deus. Eu falei: "Gente, que realidade é essa?", né, como é difícil para o trabalhador, falei, ela manter 2 jornadas, e essa é a nossa realidade, João. Então, assim, a gente precisa realmente colocar melhores condições de trabalho para o trabalhador, uma escala reduzida. E isso é um exemplo que eu estou te dando.
Mas dentro da minha operação, eu via o trabalhador que entrava 6 da manhã, ele precisava acordar às 4 para poder pegar o fretado ou um ônibus de linha, chegar na unidade, cumprir sua carga horária de 7h20, 1 hora de descanso, pegar o fretado novamente, voltar para sua casa, ele já chegava às 5, 6 horas da tarde, ia produzir um bolo, ia fazer uma unha, fazia coisas para vender ou venda de catálogo. Então assim, é muito desgastante, sem contar a vida não, como que eu posso dizer? A jornada dupla, né, sendo Sim, mãe, dona de casa, a gente está falando que na nossa categoria 95% são mulheres. Então eu como mãe, eu sei o quanto é difícil, desgastante. E aí a gente ter um dia de folga, a gente tem que resolver toda a nossa vida nesse dia, a gente tem que ir para reunião da escola, médico, serviço de correio, hospital. E o nosso descanso fica onde? E a nossa recuperação física e mental para o dia e a seguinte? nossa vida, E a nossa vida? exatamente. Entendeu? Hoje não existe. E eu falo isso, consigo externar isso, porque eu vivi muito isso. Eu tenho 2 filhos. A minha filha de 22 anos, aí acho que até os seus 14, 15 anos, eu trabalhei na escala 6x1. Entendeu? Então eu não vi a vida passar. E então eu acho que como eu consegui, hoje eu consigo ter um horário mais flexível, eu acho que é merecedor o trabalhador ter isso também, todo trabalhador, ter Sem no dúvida. mínimo 2 dias de descanso, ter uma jornada reduzida. Isso é fundamental, é qualidade de vida. Sem dúvida. E como você falou antes, né, o trabalhador mais descansado, ele produz mais, e não é Exatamente. só o descanso físico, né, o descanso mental também, Sim, né. sim, é muita pressão, né, João? Dentro das Sim, cozinhas, a gente tem pressão a todo momento. Uma cozinha industrial, ela é cheia de regras. Regras que eu concordo que precisam mesmo. A gente precisa ter segurança do trabalho, qualidade, né, alimentar. Então a gente precisa. Então o trabalhador, ele é a todo momento submetido à pressão. Tanto para produzir, nós temos horário para abrir as rampas, horário para fechar as rampas, é tudo muito cronometrado e o trabalhador ele tem que absorver tudo isso em um curto período, tanto os treinamentos, colocar em prática, ali a produção, depois atendimento, limpeza, faxina, organização das áreas. Então é um trabalho muito corrido. sim. Então são profissionais essenciais, né. Sim, essenciais, exatamente. Isso é importante. Hoje a categoria ela está mobilizada hoje pela regulamentação em Brasília, né, Sim. que eu acho que é um passo importante. Um passo importante já foi dado, né, que Sim, foi a aprovação no exatamente, Congresso. exatamente. A regulamentação, João, ela vai ser uma virada de página dentro das cozinhas. É muito importante que isso aconteça, aconteça logo, porque não é só, lutar pelos nossos direitos, mas é qualidade de vida mesmo, é qualidade no dia a dia. Foi como eu falei, a cozinha, o trabalhador ele está a todo momento exposto para um acidente de trabalho, e com a regulamentação da categoria, nós vamos conseguir colocar aí, exigir os EPIs necessários. O trabalhador ele é exposto a calor excessivo, câmara fria, câmara de congelado, produtos químicos, piso molhado a todo momento, e sem contar a estrutura que o cliente oferece. Hoje a gente tem várias cozinhas que têm uma excelente estrutura, mas a maioria não tem, tornando insalubre o dia a dia do trabalhador. Então, com a regulamentação, a gente vai conseguir colocar em práticas todos os direitos que já temos em convenção, buscar novos direitos, mas também aí proteger o trabalhador no dia a dia. Então a regulamentação ela tem um papel não só de regulamentar de fato a categoria, mas de trazer mais força nessas lutas Sim, também, né? exatamente. Hoje, dentro da cozinha, a gente não consegue dimensionar quantos trabalhadores nós temos para X número de refeição. Então, um trabalhador para 50, um para 70, um para 100. Na prática, isso não acontece. Aos finais de semana, por exemplo, a gente às vezes coloca um trabalhador para 100 refeições, para produzir 100 refeições, devido à redução do número de comensais. E isso, João, sobrecarrega. Com a falta de mão de obra, que já é um resultado, né, da precarização da categoria, eles ficam sobrecarregados. Então, assim, é um trabalhador com NX funções, e isso desgasta mesmo no dia a dia. E ele volta para aquilo novamente, ele não consegue produzir adequadamente, com qualidade e feliz. Está sobrecarregado. Sobrecarregado. E aqui você entende o motivo dessa falta de mão de obra na categoria? Ou os motivos? Os motivos é um deles
São condições insalubres, eh, não só as condições, mas assim, a falta de mão de obra, ela se dá sobre a sobrecarga. A gente até consegue contratar. O trabalhador, ele trabalha 1, 2, 3 dias, ele olha, ele fala: "Não quero mais isso para mim". Olha quantas atividades, olha quanto, eu preciso entregar para uma baixa remuneração. Então a gente tendo uma melhor remuneração e tendo também outros benefícios, hoje eu sou totalmente a favor do prêmio assiduidade, entendeu? Eu sou totalmente a favor. E assim, João, eu falo, a gente precisa ter empatia, né, com Sim. as pessoas, com o Inclusive as trabalhador. empresas, principalmente as Exatamente. empresas. Então, assim, é uma obrigação dele chegar no horário, uniforme limpinho, cumprir suas atividades? Eu entendo que está no nosso contrato, mas ele faz isso com tanto prazer, com tanto amor, por que que as empresas não conseguem fornecer um benefício a mais para esse trabalhador? É um estímulo, entendeu? A nossa categoria, ela já não tem uma remuneração adequada. Repito, com essa remuneração que não esteja adequada hoje, ele precisa ter uma segunda, terceira opção de remuneração. Então, assim, por que que as empresas não conseguem reter esses trabalhadores com outros prêmios, sem ser o que a gente determina em convenção, para que a gente possa reter melhor esses funcionários. E a empresa perde dinheiro também, João. Eu mesma vivi no meu dia a dia. O RH, ele tem o trabalho de entrevistar, contratar, o trabalhador perde ali o tempo Isso é custo, dele. né? Exato, é custo. Vai para o convênio médico. E aí, quando ele chega e ele conhece a realidade da unidade, mesmo isso estando externado na entrevista, mas quando você coloca em Na prática prática e supera você vê tudo. a sobrecarga, você fala: "Não, eu prefiro ter um emprego que não seja registrado, ou eu prefiro continuar com outras opções do que estar dentro de uma cozinha industrial", porque hoje é difícil quem consegue, viu. E Hoje é a e muito as difícil. exigências só aumentam, né? Aumenta, exato, né, a gente tem que seguir todas as NRs que as empresas contratantes, o manual de boas práticas, então a gente tem aí uma série de leis, de regras que o trabalhador precisa cumprir, ele precisa aprender, né, de tudo aquilo, e sobrecarga dia a dia. Então eu acredito que a falta de mão de obra hoje se dá realmente às condições insalubres e baixa remuneração. Baixa remuneração. E aí também pode-se entender também até escala, né? Que é 6 por 1, Exato, né? é Isso isso. também Não, influencia. você fez uma ótima observação, exatamente. A escala 6 por 1, ela influencia muito, é uma das primeiras perguntas que eles fazem durante o processo seletivo. Então isso, conta muito sim. Sem dúvida. E aí fica para você que é empresário, empreendedor, a experiência aqui de uma trabalhadora dirigente sindical, que dá aqui o feeling do que precisa ser feito para que melhore condições de trabalho, salário e, consequentemente, a produção da sua categoria, seja ela qual for. Isso começa por salário melhor, Exato. ambiente de trabalho mais seguro e melhor também, e uma escala mais flexível. Por isso que a gente luta muito para cair essa escala 6 por 1, que ela não dá mais, né? Não, não dá. A gente evoluiu tanto, tanta modernidade, para a escala continuar a mesma de 100 anos atrás. Não dá para a gente Sim, continuar com sim, isso. com certeza. E foi como eu falei no início, a nossa categoria, ela é representada por 95% de mulheres, Tem esse né, detalhe importante, e né? muito importante. Então, assim, temos força física, fomos ganhando, fomos conquistando espaço, mas a gente está falando aí da figura feminina, né, a gente está falando da mulher que precisa cuidar de toda aquela cozinha, chegar em casa, tem a sua casa, tem o seu lar, a sua família, o seu marido, a sua esposa, tem toda uma outra vida ali para Sim. cuidar, entendeu, O João? segundo Então, turno, né? o segundo turno, o terceiro turno, Terceiro então turno, a né? gente precisa ter esse olhar cuidadoso, né, a gente principalmente dentro da cozinha industrial, são muitas mulheres. Eu falo isso como experiência da minha casa mesmo. Eu já saio do meu trabalho já preocupada com onde eu preciso pegar meu filho, onde eu preciso levar, qual a agenda de hoje, se vai dar tempo, se não vai. E quantas não têm uma rede de apoio, né, João? Quantas mães É. não têm uma rede de apoio, então tá ali trabalhando, muito preocupada com seu filho, se vai conseguir, se não vai, se vai conseguir
conseguir participar de uma reunião escolar. Então a gente precisa dar qualidade de vida para os nossos trabalhadores. Sim, E sem isso vai dúvida. melhorar em todos os sentidos. Exatamente. Aí você tocou num ponto importante que realmente é uma categoria que tem aí 95% de mulheres, né, Sim, formada por exatamente. mulheres, que muitas vezes são as mulheres que inclusive administram a casa, né, literalmente, Sim, né, com certeza. Muitas tanto aqui na frente. financeiramente quanto de todas as outras formas possíveis, né. Então é um Exato. trabalho triplo às vezes, né. Exato, exatamente. E aí precisa levar tudo para casa, né. É a provedora do lar. Tem a maioria, a Exatamente. grande maioria é a provedora do lar. Então a gente precisa realmente usar a nossa empatia, se colocar no lugar do outro e ver o quanto a gente precisa voltar o olhar para os trabalhadores de refeições coletivas, porque realmente, assim, tá um pouco desamparado. Um pouco Sim. não, bastante, né. Então agora tem um desafio imenso, grande, que é de defender essa categoria que você Sim, é tanto uma conhece, responsabilidade muito grande. né, e com o compromisso firmado com os trabalhadores de que vai lutar, como sempre lutou, mesmo estando dentro da categoria, Sim, né, fora do com sindicato. Mas certeza. agora dentro do sindicato, com mais poder político também, isso vai se ampliar. Exato. E foi justamente por isso, João, que eu quis compor a minha chapa. Somos 16 diretores, sendo 13 mulheres. Temos 3 homens. Eu costumo brincar com eles que eles vieram para completar a cota, A né? cota. A cota masculina. Tá certo, em termos de representatividade é isso mesmo, né. 90%, né, então eu Exatamente. tenho. Então, assim, é muito gratificante. E quando eu fiz a campanha, isso foi muito satisfatório. Eu poder colocar isso para o trabalhador, falar: "Olha, quem vai te representar lá dentro, a minha vice-diretora, ela é cozinheira escolar, a dona Maria Isabel". Nós 2 fizemos a campanha ali juntas, e ela fazendo questão de colocar: "Olha, estou como dirigente sindical, estou candidata, mas eu vou te representar dentro das Das escolas". escolas. Entendeu? Então isso é muito importante, a gente ter pessoas que realmente conhecem as duras penas, a realidade de uma cozinha, ou seja, industrial ou escolar. Exatamente, que é isso que pode fazer toda a diferença e vai Sim, fazer, né. Como você mesmo falou, 95% são mulheres, então a maioria tem que ser representada por mulheres também, né. sim, com Essa certeza. lógica se faz necessária. Eh, Agora assumindo pela primeira vez porque você antes não era diretora do sindicato, não tinha você era apenas sócia do Eu era sindicato, né? somente Tá. sócia, isso. Então agora você assumindo essa responsabilidade, que talvez seja em termos profissionais também, talvez uma das maiores que você vai enfrentar, Sim. né, na sua vida hoje. Qual que é a sua expectativa hoje em relação a essa nova liderança sindical, Paula, que está assumindo o Sintercoj? É realmente, eu tenho 5 anos, né, de gestão, de mandato. É realmente poder olhar para trás, João, e falar: "Eu fiz um excelente trabalho", sabe. É poder realmente, assim, ser reconhecida, e não como presidente, mas como uma figura feminina que conseguiu mudar alguma coisa em 5 anos para poder fazer a diferença na vida do outro. Eu acho que esse é o meu maior objetivo. Muito bom. E você fala muito sobre empatia e fazer a diferença, né. Então isso já demonstra o seu desejo por ajudar a categoria de fato, né, porque Sim, com você certeza. é da categoria, veio dela e vai fazer o mandato para a categoria, né. Sim, Então isso exatamente. já mostra uma esperança muito grande para os trabalhadores aí, que o trabalho será forte, será pesado, mas que você Sim, está muito disposta a isso. eu quero deixar o sócio mais próximo do sindicato, né. Nós tínhamos 2 subsedes, uma em Bragança e uma em Salto. Chegamos à conclusão que o trabalhador, ele não precisa ir até o sindicato, ele já não tem tempo. Ele não tem tempo para isso, ele já dedica a sua vida o dia todo ali pelas suas atividades, depois pela sua vida particular. E ainda eu falo: "Gente, ele vai ter que perder tempo de ir até o sindicato?". Não é isso que eu quero. Eu quero que o sindicato vai até o trabalhador. Então a gente tem como objetivo aí fazer no mínimo uma visita anual para cada trabalhador. Então, assim, as despesas que a gente tinha com essas subsedes, eu já levei isso em mente, né, esse projeto de reverter isso em maiores números de agentes, para que a gente vá, eu como diretora, como presidente, a minha diretoria também, e os agentes, para que eles sejam treinados, e nós estaremos até, nas unidades, nas escolas, nas empresas, Fazendo um trabalho de base fazendo mais o trabalho, efetivo. isso, fazendo um trabalho de base mais efetivo, exatamente isso. Então, a gente parou para pensar, falar: "Não faz sentido", né, a gente já vê que o trabalhador não tem tempo, e aí eu vou trazer ele
para cá, não, nós vamos até eles, eu quero colocar aí nas redes sociais, telefones, quero fazer um trabalho diferente mesmo para que o trabalhador tenha mais ferramentas de chegar até o sindicato e não precise se deslocar até uma subsede para fazer todo esse contato. Então eu Sim, quero facilitar mesmo o dia a dia do trabalhador e ser mais presente nas unidades. sem dúvida, isso faz total diferença, né. O trabalho de base é fundamental. Tem uma frase que diz que o artista vai onde o povo está, o sindicato vai onde o trabalhador está. É exatamente esse pensamento Exatamente, seu, é sair das exatamente. 4 paredes ali e ir para a base, que na base é que você sente também o dia a dia, as dores e sabores dos Exato, porque trabalhadores, às né. vezes no papel tudo acontece, no papel tudo é lindo, tudo é perfeito, o papel aceita o que a gente quer escrever, essa é a realidade. É, Só que quando a gente chega na unidade, e eu falo isso como experiência mesmo, a realidade é diferente, entendeu? sim, Então às vezes a gente tem uma ficha de EPI assinada, por exemplo, mas na verdade o trabalhador não tem aquele EPI, o EPI é distribuído uma vez por ano. Então a gente levando os agentes de base para fiscalizar, para ter esse contato junto com o trabalhador, ele vai se sentir mais assegurado, ele vai se sim. sentir realmente representado. E o sindicato também consegue identificar ali onde estão Sim, os problemas e exatamente. partir para a solução, né. Exatamente. Eu, durante toda a minha vida, né, com a minha operação, eu sempre coloquei isso. Não use o sindicato para processo trabalhista depois que sair da empresa. Não, não faça isso. A gente tem que usar o sindicato para melhorias no nosso dia a dia. De forma De preventiva. forma preventiva, exatamente. Então, assim, por que que eu vou esperar? Trabalhei assim por tantos anos, não concordei, aí eu saio. É um direito do trabalhador, não tem problema, ele pode fazer isso, né, ele pode procurar essa ajuda, né, jurídica, trabalhista, mas a gente pode melhorar, João, a gente pode melhorar o que estamos vivendo hoje. Então, vamos Exatamente, melhorar o que a gente está vivendo hoje, para que a gente tenha uma vida mais saudável dentro das empresas. exatamente. Mesmo porque a ação trabalhista é uma ação trabalhista, né, você pode ganhar ou pode perder, Exato, é um risco que né. corre, Exatamente, né, e a gente regularizando o que está dentro dos nossos direitos todos os dias, vai facilitar muito o nosso trabalho. Então é esse tipo de trabalho mesmo que eu quero colocar dentro dessa nova fase do Sintercode. muito bom. E ter uma base grande para trabalhar, né, são 7.000 Sim, trabalhadores, exato, 32 cidades, 32 trinta e cidades. duas cidades, então a gente tem um trabalho árduo aí, mas eu já estava disposta. Eu falo, sair da nossa zona de conforto não é fácil, né. Eu estava muito bem na empresa onde eu estava tranquila, a minha liderança era muito boa, mas, a gente precisa sair, a gente precisa assumir novos desafios, Sim, sem entendeu? A dúvida. gente precisa. E justamente isso, eu falo: "Gente, é uma nova causa na minha vida". Isso quando eu decidi fazer parte realmente desse meio sindical, eu falei: "Eu quero ir para fazer a diferença para o trabalhador", e não é uma diferença para mim, Paula, costumo dizer Paula Sim, CPF, não, é para a categoria. para categoria exatamente. Eu particularmente, eu costumo dizer que dirigente sindical, ele tem um chamado. É fato isso, isso não é demagogia. Ele Sim, tem o chamado. E às vezes ele demora para atender esse chamado, né. E você aconteceu no momento certo, no momento exato, oportuno exato, aconteceu e você recebeu o chamado, já vinha recebendo talvez, recebeu exato, agora e falou: "Paulo, agora é contigo". E você exatamente. assumiu para si e vai com certeza fazer um belo trabalho junto à sua categoria. Sim, com certeza. Eu quero me preparar, né, estou me preparando para isso, porque é como eu disse, né, a gente sair da zona de conforto dói, né, a gente se sente pressionado, mas quando você vê a causa, por qual motivo, isso te inspira diariamente, sabe, você acorda renovado, né, foi como eu falei, para mim estava muito cômodo, né, eu estar ali, sabendo o que eu fazia todos os dias na minha rotina, e aí quando eu decidi, falei: "Não, é o momento dessa virada de página na minha vida, eu tenho a oportunidade de ajudar várias pessoas, isso é muito gratificante e eu quero colocar em prática, assim, com muito louvor, João". Não, temos certeza absoluta que isso vai acontecer. Paula, o sindicato hoje ele tem 37 anos, é isso? 34, Trinta e fez quatro trinta e anos, quatro anos perdão, agora em maio. 34 anos. E você é a primeira presidente mulher. Isso, a primeira presidente mulher e a segunda presidente da instituição, né, o fundador, ele ficou aí na gestão por 34 anos,
E agora eu tive a oportunidade de escrever um livro novo, né, estou com Sim. páginas em branco, aonde eu vou escrever aí uma bela história para essa instituição. Então foram 2 mudanças de uma vez só. Uma presidente Sim, nova e mulher exatamente. para de fato representar a categoria ali, que é formada por Exato. 95% de E essa mulheres, né. representatividade, João, é muito importante. E eu falo isso por experiência mesmo. Quando você vê uma mulher na liderança, uma mulher com cargo representativo, você volta a olhar para si e você fala: eu também sou capaz. Eu também tenho a oportunidade, eu também posso fazer acontecer. A gente não, nós mulheres, a gente não pode se conformar só com o nosso dia a dia. A gente tem que buscar crescer mesmo. E Sim, e nós mulheres, eu falo, onde a gente coloca a mão, tudo multiplica, né. Nós sim. mulheres, Vocês assim, a têm esse gente dom, a gente tem o reconheço. dom, exatamente. Então isso é muito importante e é muito gratificante. Hoje eu poder representar a categoria, poder representar, eh eh, essas mulheres e com muito carinho, entendeu? Com muito carinho mesmo, porque eu sei o quanto é difícil para elas estarem ali, o quanto é trabalhoso. E isso é muito gratificante, sabe? É muito gratificante, assim, eu poder representar de uma forma aonde elas também se sintam representadas, né? Sim, Onde elas também sintam em mim esse ponto de apoio para que eu possa retornar aí o pedido delas, a sem dúvida, necessidade. sem dúvida. Os desafios são grandes, mas a força e a vontade que você demonstra só conversando com a gente aqui já vê, a Isso é o gente já mais consegue importante, sentir né, é o gatilho. O exatamente. gatilho realmente é esse, é a força de vontade para fazer acontecer, poder fazer a diferença. Muito bom. Paula, ainda falando sobre a escala 6, aliás, voltando a falar sobre a escala 6x1, você entende que porque hoje há muito debate sobre ela por parte de algumas empresas, eu não digo nem todas, que tem muitas empresas que já estão até adotando o 5x2 Adotando. antes até, Sim, né. sim. Rede de supermercados, pessoal vindo a público fala: "Olha, a gente aboliu aqui a 6x1 e vai adotar 5x2". Você entende que no setor de refeições coletivas, já que merenda escolar, refeições, escolares já é 5x2, quando eles acordarem para isso, vai ter mais produtividade, vai ter mais faturamento, vai ter menos afastamento médico, Sim, como acontece nas demais empresas? com certeza, João. Isso é um ganho para todos os lados. Talvez nesse início seja um pouco mais difícil para as empresas se adaptarem, e eu falo isso como o olhar de gestora, né? Com o olhar que eu tinha de gestora. Vai ser um pouco mais difícil porque nós estamos habituados há anos trabalhar dessa forma. Mas a gente consegue fazer um rodízio de folga, a gente consegue fazer uma escala reduzida, aonde o trabalhador ele vai operar na unidade, volto a dizer, com mais condições de trabalho, entendeu? Com melhores condições de trabalho, ele vai conseguir entregar um melhor resultado. Hoje está tudo muito sendo atropelado dentro da cozinha, porque é aquilo que nós falamos, a escala 6x1 ela faz, inconscientemente que reduz essa mão de obra, porque as pessoas elas preferem ter 2 dias de folga para poder organizar a sua vida, Sim. entendeu? Então vai melhorar muito, e eu falo para você, para ambos os lados, E tanto você, para a como empresa. gestora e agora dirigente sindical, conhece os dois lados da moeda e Sim, tem muita propriedade para dizer isso, sim, né? exatamente, a gente vai conseguir uma melhor mão de obra, a gente tendo essa oportunidade de aplicar a escala 5x2. Muito bom, muito bom. Paula, queria que você deixasse um recado para sua base de trabalhadores aí que estão ansiosos aí pela sua nova gestão e por novos ares no Sintercoj em Jundiaí. Fica à vontade. Sim. Trabalhador e trabalhadora, gostaria muito de agradecer pela confiança depositada. Será um desafio muito grande, mas tanto eu quanto a minha diretoria estamos dispostos a lutar pelo direito do trabalhador. Venha com a gente para o Sintercode. É isso aí, Paula Silva, de gerente de unidade, 14 anos na categoria, agora presidente do Sintercoj Jundiaí. Queria agradecer a sua presença aqui, dizer que a casa está aberta, o núcleo de comunicação está aberto para novas visitas, para novas conversas aqui ao decorrer do seu mandato, que eu tenho certeza que você vai ter muitas histórias vitoriosas, e a gente está aqui sempre à disposição. Sim, eu que agradeço, João, pela oportunidade de poder contar um pouquinho a minha história. Foi como eu falei, são 5 anos, mas são 5 anos aí que a gente quer fazer a diferença, né, a gente quer mostrar um resultado para o trabalhador, mostrar que é possível
com muita luta. Eu sei que eu tenho muito que aprender ainda, eu sei que o caminho não vai ser fácil, mas eu trago comigo aí uma bagagem muito grande, a experiência dentro da cozinha e uma vontade maior ainda de poder ajudar quem precisa. Isso é muito gratificante. Então, obrigada por abrir as portas e eu poder contar um pouquinho do meu trabalho, aí o tanto o que eu já passei e o que eu estou disposta a viver dentro do Sintercode. Muito obrigada. Imagina, e vai voltar para contar novas histórias aqui Com nessa certeza. caminhada longa aí de 5 anos. E você que está em casa, agradeço por ter acompanhado a gente aqui nesses 40 minutinhos de conversa agradável com a Paula, nova presidente do Sintercode de Jundiaí. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e no TikTok também. Diariamente tem boletim, informações voltadas à categoria, aos trabalhadores e ao movimento sindical também. Siga-nos nas redes sociais e até breve.